Vamos entender a história. Di era uma criança feia e pobre, que acreditavam ser amaldiçoada com a bênção do deus de pedra, e um destino que poderia destruir o mundo. Ele acidentalmente causou a morte de sua mãe ao nascer. Ao longo de sua vida, as outras crianças o intimidavam severamente, e até seu pai se arrependia de tê-lo, pensando que ele era um demônio. Quando as crianças estavam prestes a matá-lo, seus poderes sobrenaturais surgiram e inadvertidamente os mataram. Os aldeões então o viam como um monstro perigoso e o baniram da aldeia, acorrentando-o a uma rocha onde ele sobreviveu comendo tudo o que podia encontrar, inclusive até cocô de cachorro. No entanto, um dia, ele conheceu a garota mais bonita, que foi a primeira pessoa em 3.000 anos a lhe dar comida e a falar com ele gentilmente. Mas quando ela começou a ir embora, ela lhe pediu para manter a interação em segredo. Dominado pela emoção, Di chorou porque esta foi a primeira vez que alguém lhe mostrou bondade desde que ele nasceu. Nos meses seguintes, a garota chamada Cory aprendeu a cozinhar várias refeições para ele e se tornou sua única amiga. Ela trouxe calor e esperança para a vida dele, que ele valorizava profundamente. Com o passar dos anos, o corpo de Di ficou mais forte e começou a superar a maldição. No entanto, uma seca severa causou fome na aldeia e os anciãos culparam Di, acreditando que ele estava drenando a vida do solo. Eles prometeram matá-lo, mas Cory o defendeu, insistindo que ele não era um monstro. Em sua raiva, os anciãos atacaram tanto Cory quanto Di. Durante o ataque, uma feiticeira da multidão esfaqueou fatalmente Cory. Vendo a garota que amava morta, a dor de Di liberou um imenso poder dentro dele. Ele se libertou de suas correntes e, em sua fúria, matou a mulher que assassinou Cory com a mesma pedra que o prendia. Seus poderes eram tão grandes que ele acidentalmente destruiu toda a aldeia, mas nada disso poderia trazer Cory de volta. Lamentando sua morte, Di colocou uma flor que havia crescido em seu braço ao lado dela, e o sangue dos aldeões se transformou em um campo de flores vermelhas. 4 bilhões de anos no futuro, Di renasceu como uma vida mais feia e solitária do que antes. Ele acabou com pais abusivos e eventualmente usou seus poderes para eliminá-los, esbanjando todo o seu dinheiro em jogos de azar. Ele teve dificuldades sociais e também permaneceu assim porque estava ocupado o dia todo. Vivendo em uma casa que cheirava como choques dos seus sapatos, ele tentou sobreviver cozinhando ramen. Mas então uma fenda no espaço-tempo se abriu e uma deusa quente e nua apareceu na sua frente. Ela se transformou em uma versão menor como um bebê e começou a comer o ramen dele. Quando ele perguntou sobre sua identidade, ela se apresentou como Dora e demonstrou uma habilidade única. Ela vai sugar toda as comidas dele. Ele tentou empurrar a garotinha de 3 anos para o vaso sanitário, mas ela continuava voltando para incomodá-lo. Enquanto pedalava para a aula para escapar, ele se perguntou como havia invocado uma deusa de 3 milhões de anos. Apesar de suas tentativas de se livrar dela, ela se teletransportou para segui-lo, prometendo realizar todos os seus desejos. Ele tentou jogá-la na frente de um ônibus, mas ela continuou oferecendo favores, até mesmo seu próprio corpo. Naquela situação, todos os caras teriam dito sim, mas esse garoto recusou grosseiramente, insultando a aparência dela. Na aula, ela apareceu novamente, batendo na janela dele. Apesar de fechar a janela, ela implorou para que ele fizesse um contrato com ela, insultando-o ainda mais. Depois de todos os problemas do dia, ele gritou para ela calar a boca, assustando todos na sala de aula. O professor então gritou para ele: "Quem é o idiota que está gritando?" E começou a culpar sua atitude por ser o único fracasso na escola, o que fez todos rirem dele. Depois de se sentar, ele percebeu que era o único que podia vê-la. Ele decidiu sair furtivamente da aula enquanto ela estava dormindo. Mas quando ele saiu, uma garota com um corte de cabelo estilo Karen correu para lhe dar uma carta de amor. Como diabos é possível que esse perdedor virgem tenha recebido uma carta de amor? Nesse momento, Dora saiu de sua mochila, provocando-o que essa era sua única chance de conseguir um encontro. Di perdeu a paciência, jogou a mochila no chão e gritou para ela deixá-lo em paz. A menina saiu correndo e chorando e Di percebeu que ele poderia ficar ali para o resto da vida. Algumas horas depois, Di voltou com uma caixa de petiscos, oferecendo-os a Dora na esperança de que ela o deixasse em paz. No entanto, ela começou a chorar e explicou que uma deusa rejeitada por seu mestre está condenada a vagar sozinha por toda a eternidade. Não sei por que minha edição fica difícil. Comentem, pessoal, se vocês souberem. Antes de ela desaparecer, ela perguntou se poderia fazer uma última caminhada com ele, prometendo valorizar seus momentos finais juntos. Enquanto caminhavam, ela segurou sua mão, embora ele achasse repugnante, e transferiu sua energia mística para os olhos dele, permitindo que visse a verdade sobre o mundo deles. Uma aura emanava ao redor das pessoas que eles viam. E Dora explicou que todos têm o potencial para se tornar um invocador. No entanto, Di foi o último invocador a nascer na história e possuía o poder dos 12 deuses para destruir o mundo ou salvá-lo, dependendo de sua escolha. De dentro da árvore, apareceu um gato chamado Meow, e Dora perguntou a Di se ele mudaria o destino do universo para se tornar um invocador e explorar o novo mundo com ela. Quando ele estendeu a mão, ela a segurou, entrelaçando os dedos e formando um selo entre eles. Este ato perturbou o fluxo da gravidade. Após o contrato ser selado, ela o provocou por cair em sua armadilha, dizendo que agora nunca o deixaria em paz.
No entanto, Ji na verdade ficou satisfeito com essa reviravolta porque isso significava que Dora tinha se vinculado a ele e tinha que obedecer suas ordens. Mas ao ouvir isso, ela saltou em suas costas, convocou suas asas e o levou voando pela cidade. Apesar da emoção, eles quase colidiram com um prédio quando Dora esgotou sua energia e começou a desmaiar, fazendo-os descer lentamente. Naquela noite, Dora considerou um milagre eles terem sobrevivido, especialmente quando a energia acabou na casa do Ji. Ele não vinha pagando as contas após perder todo o seu dinheiro em jogos de azar. Como resposta, Dora decidiu despertar um poder secreto dentro dele. Uma esfera de energia subiu ao céu, explodiu em milhares de partículas luminosas e, à medida que essas partículas caíam, começaram a curar seu corpo. Ji, maravilhado com seus poderes, perguntou se ela realmente era uma deusa. Com isso, ela decidiu revelar tudo a ele. 3 milhões de anos atrás, uma guerra devastadora entre os deuses e os titãs levou à destruição do mundo. Durante o conflito, ela foi acorrentada no meio do vazio, isolada e sozinha por todos aqueles anos. As memórias da dor que ela suportou a afetaram, afetando sua mente. Ji tentou garantir que ela estava bem, mas também percebeu que isso lhe dava uma folga de sua presença constante. Mesmo assim, ele a cobriu e ponderou sobre como seria sua nova vida como invocador, sem saber que uma garota misteriosa e atraente o observava do céu. No dia seguinte na escola, Dora estava exibindo sua aparência para Ji, assegurando-lhe que ele era o único que podia vê-la assim. Logo então, o noticiário transmitiu uma história sobre um perdedor misterioso e feio, que parecia um nerd visto voando pelo céu, o que deixou Ji se perguntando por que até os apresentadores de notícias nunca perdem a chance de zoá-lo. Dora quer algo branco, então pediu a Ji para aplicar loção em suas costas, mas ele colocou seus fones de ouvido como um verdadeiro confiante. Dora implorou Ji para passar loção nela, até oferecendo uma massagem como incentivo, mas sua interação foi abruptamente interrompida por um monstro tentáculo que capturou Dora e começou a atacá-la. No caos, Dora jogou o frasco de loção em Ji, mas ele estava muito surpreso para pegá-lo enquanto via o monstro aparentemente devorar Dora, apenas para cuspir a proteção de melão dela em seu rosto. Enquanto Ji perseguia o monstro planta que rolou para longe com Dora, ela gritou que seus poderes eram inúteis, a menos que ela estivesse perto de seu invocador. Ji fez um salto desesperado para salvá-la, mas o monstro planta o cegou e o lançou contra uma parede, quase resultando em um desastre. O monstro conseguiu escapar para um festival e enquanto Ji tentava navegar pela multidão para encontrar a Dora, percebeu que tinha perdido completamente o rastro dela. Antes que ele pudesse sair da cena, um homem grande caiu do céu, exigindo que Ji pedisse desculpas por rejeitar sua irmã bonita de forma rude. Ji retorquiu insultando a aparência da irmã do homem e rapidamente fugiu da situação que estava a escalar. Enquanto Ji continuava correndo, a voz de Dora começou a desaparecer. Ela o avisou que estava próxima da morte e precisava de sua ajuda em breve. Em meio à urgência, uma criança aleatória, que foi expulsa de casa, se aproximou de Ji, tentando interessá-lo em se tornar uma testemunha de Jeová. Frustrado, Ji dispensou a criança duramente e continuou sua busca. Correndo em direção ao que ele pensava ser a fonte da voz de Dora, Ji pulou por engano em um cato apenas para perceber que era na verdade uma garota inocente. Redirecionando-se, ele seguiu a música distinta que emanava do local de Dora, reconhecendo-a como o som de uma banda específica conhecida por sua música terrível. Ao chegar em um show de Screamo, Ji sentiu a presença de Dora se intensificando, mas suas respostas começaram a diminuir à medida que ela perdia energia. Em uma tentativa desesperada de provocar uma reação dela, ele gritou seu alívio ao pensar em se livrar dela. Ao ouvir isso, Dora se encheu de energia e lutou para sair das garras do monstro planta. O clímax de sua tentativa de resgate ocorreu em uma cena dramática, onde Ji assistiu Dora derrotar a planta, que então recuou para uma misteriosa garota atraente à distância. Quando Dora lançou um ataque, a garota desapareceu no ar. Apesar da empolgação de Dora para perseguir, Ji aconselhou contra, sugerindo que eles os encontrassem outro dia, pois a garota parecia muito perigosa e capaz de controlar sua invocação enquanto permanecia escondida. Ao mesmo tempo, um velho aconselhou a garota a garantir que Ji nunca escapasse, enfatizando a importância de testemunhar os poderes do último deus. Depois que ela partiu, o velho aguardou ansiosamente o momento em que Ji manifestaria suas habilidades divinas, através da reencarnação em sua forma divina. No dia seguinte na escola, uma garota atraente com presença cativante se aproximou de Ji. Apesar da atenção que ela atraía de todos os caras, ela os ignorou e foi direto para a mesa de Ji para lhe entregar um bilhete antes de sair. Quando ela se foi, os curiosos que observavam leram o bilhete, que dizia que ela estaria esperando por ele na floresta depois da escola. Após a aula, muitos meninos seguiram Ji para ver o que aconteceria com essa garota misteriosa. No caminho, o mesmo homem que anteriormente confrontou Ji por rejeitar sua irmã e agora por conquistar a garota mais atraente, gritou com ele novamente.
Sem se deixar abalar, Dee continuou sua jornada até a floresta, seguido por um grupo de caras. Dentro da floresta, ele ficou aliviado ao ver Meow novamente, assegurando que ela estava segura em tal ambiente. De repente, vinhas surgiram, envolvendo os seguidores intrusos e permitindo que Dee prosseguisse sozinho. Ele chegou ao local mencionado na nota, mas parecia ser um beco sem saída. Foi nesse momento que as árvores se separaram. Ao caminhar, Dee encontrou a garota misteriosa novamente. No entanto, a reunião deles foi interrompida por uma criatura planta, que exigiu que ele entregasse o espírito ou arriscasse sua vida. Dee recusou-se a entregar seu novo animal de estimação, explicando que ele tinha se apegado a Dora. Sua declaração, no entanto, apenas aumentou a raiva da garota, levando-a a lançar uma videira em forma de rosa nele, que arranhou suas bochechas com a força do vento. Em resposta, a garota intensificou seu ataque transformando uma videira em uma arma semelhante a uma espada que bateu no chão perto de Dee. Dora, lutando para manter a consciência, se esforçou para encontrar uma arma própria para ajudar Dee. Enquanto Dee desviava dos ataques, Dora assegurou a ele que traria sua arma em breve. O controle da garota sobre as plantas se tornou mais agressivo. Ela convocou uma raiz gigante que surgiu do chão e com um gesto dramático lançou milhares de lâminas de planta que avançaram em direção a Dee. O chão sob ele também estava sob ataque enquanto vinhas irrompiam, visando derrubá-lo. Confiante em seus poderes, a garota decidiu ir mais longe, convocando uma árvore enorme do solo, acreditando que usar apenas 30% de seu poder era suficiente para vencer. Quando a enorme árvore se materializou, Dee rapidamente percebeu a gravidade de sua situação, notando a aparente inferioridade de sua própria invocação. Apesar das circunstâncias terríveis, Dora conseguiu escapar por pouco do golpe esmagador da árvore e alçou voo. No entanto, a árvore persistiu em sua perseguição, perseguindo Dora incansavelmente pela floresta. Enquanto Dee corria para proteger Dora, duas vinhas a prenderam, e a garota sinalizou para a árvore acabar com ela. Em sua tentativa de salvar Dora, Dee foi esmagado sob a palma da árvore. Quando a poeira baixou, parecia que Dee estava morto. Mas então uma luz circular brilhou, e tanto ele quanto Dora emergiram empunhando suas facas especiais. A planta instou a garota a usar todos os seus poderes, e a árvore preparou o punho para atacar Dee. No entanto, Dee pediu a Dora que lhe emprestasse seu poder e com um soco forte, ele conseguiu congelar as mãos da árvore antes de afastá-la. Quando a árvore atacou novamente, Dee usou as asas de cristal de Dora para desviar dos golpes e conseguiu pousar em seu braço. Ao ativar seus sapatos de cristal, ele correu para cima do braço da árvore cortando-a. Com um último salto poderoso, ele quebrou o núcleo da árvore destruindo-a. Quando a poeira baixou, Dora correu para abraçar Dee enquanto a garota foi apagar a árvore. Ao observar a garota de perto, Dee achou que ela era muito bonita, o que deixou Dora com ciúmes e agressiva. No entanto, Dee protegeu a garota, explicando que ela não estava usando todo o seu poder durante a luta e poderia facilmente tê-los esmagado. Naquele momento, eles notaram um exército de monstros de árvore prontos para atacá-los. Mas a planta declarou que apenas Dee havia passado no teste. Com as tensões altas, Dora sugeriu que convidassem a garota e a planta para jantar em casa como um gesto de paz. A planta comentou de forma desdenhosa sobre o rosto sem valor de Dora e recusou, alegando que não estavam com fome. Mas então o estômago da menina roncou, revelando sua fome. Naquela noite, enquanto todos compartilhavam o jantar, a planta elogiou a culinária de Dee e sugeriu que eles estivessem melhor como amigos. Dee perguntou por que foram atacados inicialmente, e a planta revelou que eram os guardiões da cidade, que o confundiram com um inimigo. A planta sugeriu que Dee deveria se juntar à equipe deles, mas a garota rapidamente enfiou comida na boca dele e saiu de casa. Dee a seguiu do lado de fora, tentando fazer sexo na esperança de impressioná-la. Ela se apresentou como Hannah e, dando-lhe uma rosa escura, disse-lhe que ela estaria observando ele e Dora para garantir que se comportassem bem. Quando Dora pensou que o recebimento de uma rosa escura por Dee de Hannah poderia levar com um encontro romântico, Dee revelou que a flor na verdade significava posse, insinuando que ele agora pertencia a Hannah de uma forma simbólica. Alguns dias depois, a sala de aula deles teve uma interrupção bizarra. Uma girafa enfiou a cabeça para dentro, assustando todos com sua aparição repentina. Os alunos, já nervosos, ficaram à beira do colapso quando um guaxinim saltou para dentro da sala, seguido por vários outros que causaram estragos, até derrubando o professor que já era inútil. O caos aumentou quando Dee notou mais animais correndo pelo corredor. Ele se juntou aos alunos em fuga, e quando chegaram à saída, um panda bloqueou o caminho deles. Dee conseguiu parar a tempo, mas passou apertado pelo panda para ver que a cidade inteira estava em completo caos. Em uma quadra de basquete próxima, um chimpanzé havia se juntado ao jogo, jogando de forma impressionante como um profissional, e até marcou em sua primeira tentativa. Simultaneamente, um exército de alpacas passou correndo por Dee, e em meio a essa loucura, enquanto o caos se desenrolava com animais causando tumulto por toda a cidade, Dora estava determinada que Dee não deveria buscar refúgio como todos os outros. Sendo um invocador, ela acreditava que ele tinha a responsabilidade de agir em vez de se esconder. Enquanto processava isso, Dee percebeu que os animais haviam escapado do zoológico do centro, conforme relatado por um jornalista local, que foi abruptamente interrompido por um papagaio.
No meio dessa confusão, Jay avistou uma garota que parecia estar perigosamente perto de um leão. Acreditando que ela estava em perigo imediato, ele a derrubou no chão para a segurança. No entanto, a garota não ficou grata. Em vez disso, ela ficou com raiva, deixando Jay perplexo até que ele notou um gato perto dela. Quando ele tentou levar o gato embora, achando que poderia ser mais seguro, o gato arranhou seu rosto e voltou para a menina. Dora avisou Jay que havia algo incomum sobre essa garota, e que ele deveria ter cuidado ao redor dela. Ao mesmo tempo, de um telhado próximo, Hannah e sua planta observaram a cena. Percebendo que a garota tinha o poder de invocar monstros, Hannah sentiu uma oportunidade para uma vitória fácil. Eles saltaram em ação, descendo do telhado. Ao aterrissar, Hannah convocou uma rosa negra e suas vinhas começaram a conter os animais descontrolados, visando trazer ordem ao caos. A garota conseguiu escapar por pouco e, com um estalar de dedos, uma grande raiz elevou Hannah e sua aliada vegetal no ar. A planta exigiu saber por que ela havia libertado todos os animais do zoológico. A garota alegou que era porque a Terra originalmente pertencia aos animais antes dos humanos tomarem conta. Descartando seu argumento como absurdo, a planta exigiu que ela entregasse seu espírito de invocação. Em vez disso, ela insistiu na libertação de seus animais. Com a raiva crescendo, a garota apareceu de repente atrás de Hannah, lançando um chute, mas Hannah bloqueou. A garota então preparou um golpe poderoso com as garras. Hannah a afastou, mas ela rapidamente voltou, quase arrancando o cabelo de Hannah. Apesar das manobras evasivas de Hannah, a garota continuou seus ataques agressivos, conseguindo cortar o rosto de Hannah, forçando-a a recuar. Enquanto a batalha feroz prosseguia, Dora, armada com suas facas, ponderava sobre quem apoiar. Jay sugeriu que eles ficassem fora da luta por enquanto. Enquanto isso, Hannah tentou afastar a garota usando cipós para bloquear e repelir seus ataques. A garota se esquivou de uma tentativa de chicote, mas ficou com o tornozelo preso. Hannah então a arrastou pelo prédio até jogá-la no chão, mostrando a intensidade e o perigo de seu conflito. Mesmo que a garota não desistisse e investisse contra ela, Hannah começou a usar seu chicote assim que a garota ativou seu poder de visão de águia, o que fez os movimentos de Hannah parecerem lentos para ela. Enquanto se aproximava rapidamente, Hannah invocou uma grande videira. No entanto, a garota ativou sua velocidade de leopardo, movendo-se rapidamente ao redor. Vendo sua chance, ela então usou a força de um urso, mas Hannah desviou de seu ataque poderoso. O ataque do urso virou a estrada, mas Hannah o deteve com seu chicote e uma planta. Sua planta avisou que estava enfraquecendo, então ela convocou um monstro de árvore para finalizar a batalha. O monstro avançou e jogou escombros no urso, mas o urso não recuou e eles se agarraram. Naquele momento, a planta de Hannah se fundiu com a árvore e ela a fortaleceu com um feitiço. Os olhos da árvore brilharam, cresceram braços extras e lançaram uma chuva de socos que finalmente afastaram o urso. Antes de o urso atingir o chão, a árvore o pegou e esmagou em um abraço apertado até que se despedaçou em 100 pedaços. No entanto, os pedaços se remontaram em uma matilha de lobos que imediatamente atacaram o monstro da árvore, rasgando seus membros. Hannah sentia cada ataque como se fosse sua própria ferida. Ela rapidamente transformou a árvore em uma arma perfurante, girando poderosamente e espalhando os lobos em pedaços. Assim que aqueles pedaços se juntaram para formar uma cobra gigante, ela constrangeu a árvore, arrancando um de seus braços. A árvore conseguiu jogar a cobra contra a parede. Enquanto ambos monstros se recusavam a recuar, Jay notou que o braço de Hannah estava ferido e ela estava prestes a perder a consciência. Nesse momento, o gato lançou um ataque feroz e ambos os monstros estavam prontos para se destruir. Percebendo a necessidade de parar a briga, Jay pediu a Dora uma arma não letal. Rapidamente, eles usaram grilhões de alma para conter ambas as criaturas. Jay então disse a Hannah para refletir sobre suas ações, apontando sua imprudência. Quando a garota voltou à sua forma humana e tentou continuar a luta, Jay dispensou sua luta como sem sentido. Jay levantou o gato, revelando que ela era a verdadeira invocadora, e o espírito desapareceu. Ele criticou Hannah por não considerar todas as possibilidades antes de lutar, sugerindo que o gato tinha uma razão para causar problemas. Ele então começou a tratar o ferimento da gata. Apesar da dor da gata fazer com que ela mordesse ele, Jay terminou de tratá-la e a chamou de Miau, lembrando quando cuidou dela pela primeira vez. Com a paz estabelecida no grupo, Dora disse a Hannah que levaria o Miau com eles, mas a planta exigiu que a gata fosse entregue imediatamente. No entanto, Jay permaneceu firme em sua decisão, afirmando que só entregaria a gata quando ela estivesse completamente curada. Quando a planta tentou confrontá-lo, Dora ameaçou-a com sua faca, declarando que ia picá-la como uma erva daninha inútil. Percebendo que não tinham outras opções, Hannah decidiu recuar e fez o monstro da árvore desaparecer antes de ir embora. Naquela noite, eles descobriram que todos os animais haviam sido capturados, e a repórter parecia ter sido atropelada por um ônibus. Enquanto Jay se perguntava como um gato poderia se tornar um invocador, a garota Miau explicou que qualquer animal poderia ser um invocador, mencionando que seu irmão era o invocador mais incrível de todos. No entanto, seu humor escureceu ao lembrar-se de como ele a havia abandonado vários anos antes. Ela tentou encontrá-lo, mas seus poderes de convocação foram temporariamente perdidos após ela ter sofrido ferimentos em sua busca desesperada. Em uma tentativa de atrair sua atenção, ela decidiu soltar todos os animais na cidade. No entanto, sua tentativa acabou sendo tão fútil quanto a expressão de Jay.
Ainda assim, Jay disse a ela para não ficar triste. Enquanto isso, um corvo os espionava de fora. Logo, ele voou e se juntou a um bando de 1 milhão de outros corvos, entre os quais o irmão dela foi revelado. Alguns dias depois, quando Jay abriu a porta, ficou surpreso ao encontrar um grupo de criaturas alienígenas verdes e feias. Uma delas informou que Hannah os havia convidado para jantar, embora Jay suspeitasse que eles poderiam acabar sendo o jantar. Ele tentou afastá-los, mas eles mostraram suas armas, deixando Jay sem outras opções. Logo, eles estavam escoltando ele e seus companheiros para um helicóptero, e rapidamente chegaram a uma mansão. Quando Hannah os recebeu, eles perceberam que a mansão era quase como um paraíso. De repente, eles notaram um monstro de fogo assando porco, o que fez Jay se perguntar se todos os seres ali eram espíritos invocados. A planta, no entanto, esclareceu que eles tinham apenas um invocador. Dentro da casa, eles viram uma grande estátua, e a planta explicou que ela representava o primeiro líder dos observadores. Quando começaram a subir os degraus, Jay ouviu a voz de sua mãe e pensou que a estátua estava falando com ele. Em um momento de perplexidade, ele percebeu que havia entrado em um novo mundo, e viu sua mãe acenando para ele. No entanto, Dora impediu Jay de se aproximar, e a planta descartou sua experiência como apenas um devaneio. Logo, eles chegaram na sala de jantar, onde um homem idoso se apresentou como Harlan. Ele era o avô de Hannah, e o chefe da família Black Rose. Dora inicialmente pensou que ele era apenas um homem idoso comum, mas ele os mandou sentar com um simples gesto, revelando sua aura incrível. Enquanto Harlan pedia desculpas por tê-los convocado, ele começou a explicar que um cristal era a fonte de todos os seus espíritos, descrevendo-o como tanto um deus quanto um diabo. Ele compartilhou que, por séculos, invocadores humanos travaram guerras por causa deste cristal, criando uma divisão entre duas facções, os observadores e os destruidores. Os destruidores eram um grupo sinistro que visava dominar o mundo. Quando Harlan compartilhou isso, Jay se perguntou a qual facção ele poderia pertencer. Jay tentou brincar dizendo que seus pais sempre o avisaram para ficar longe dos grupos de homens velhos, mas Harlan decidiu revelar a verdade sobre o passado de Jay. Ele contou a Jay que seus pais na verdade o abandonaram quando ele tinha apenas 5 anos de idade, e desde então desapareceram sem deixar rastro. Harlan admitiu que tingiu o cabelo em uma tentativa desesperada de esconder sua identidade, sugerindo que Jay provavelmente se sentia desconfortável por dentro. Harlan então compartilhou que a vida de Jay não era uma coincidência e que ele conseguiu convocar Dora porque possuía uma habilidade especial dentro dele. Nesse momento, Dora, enquanto vasculhava a carteira de Jay, encontrou sua fotografia de infância e percebeu que ele era realmente loiro, confirmando a história de Harlan. Chocados com essa revelação, eles se perguntaram como Harlan sabia tanto. Poucos minutos depois, uma bola gigante começou a cair em direção à mansão e atravessou o telhado. Harlan deu um golpe poderoso, fazendo as janelas estilhaçarem com a colisão. Naquele momento, eles descobriram um homem parado diante deles. Harlan revelou que o homem era um destruidor. Quando o destruidor se preparou para um ataque, Harlan percebeu que os destruidores os estavam espionando e se preparou para a batalha. Ele conjurou uma chama e declarou sua intenção de eliminá-los. Seus golpes colidiram, acendendo uma grande chama. Quando o destruidor avançou para finalizá-lo, Harlan desviou e congelou o braço do atacante, então atingiu suas costas antes de segui-lo com um raio, eletrocutando-o brevemente. No entanto, o grandalhão não cairia facilmente e desencadeou um poder incrível que destruiu a mansão. Harlan conseguiu conter a explosão, mas percebeu rapidamente que a mansão não era mais segura e instou todos a saírem imediatamente, esperando que Hannah protegesse Jay. Foi então que o destruidor avançou para finalizar Harlan, e a colisão lançou os outros para fora. Hannah conseguiu salvá-los com suas vinhas. Naquele momento, viram que toda a mansão tinha sido destruída. Um servo tentou avisá-los para fugirem, mas antes que pudessem reagir, outro destruidor apareceu. Esse novo inimigo começou a atirar aleatoriamente, ferindo fatalmente o servo e depois disparando contra o jardineiro enquanto ela saboreava suas ações com uma lambida em sua arma. Hannah, movida pela raiva, tentou prender o destruidor com suas vinhas, batendo no chão, mas a garota rapidamente convocou uma arma e quase atirou no rosto de Hannah. Jay sugeriu que lutassem juntos, mas a garota respondeu jogando dinamites neles, que explodiram instantaneamente. Quando Jay recuperou a consciência, viu que Hannah estava tentando capturar a garota. Enquanto isso, o gato avistou seu irmão à distância. Ao mesmo tempo, várias criaturas parecidas com alienígenas tentaram atacá-lo, mas ele preparou um grande raio e as destruiu todas em um instante. Então o monstro de fogo soltou uma chama poderosa, mas o homem liberou seus corvos para devorá-la, até finalmente capturá-lo e destruí-lo instantaneamente. Nesse momento, ele notou o gato que de repente falou. Quando ela perguntou por que ele tinha partido, ele convocou um poderoso corvo que atingiu a cabeça dela, transformando-a de volta em um gato. Ao ver isso, Jay correu em direção ao homem, pronto para destruí-lo com uma explosão de energia. Mas de repente, uma figura misteriosa apareceu e encantou a mente de Jay, transportando-o para um mundo estranho onde ele era uma criança novamente. Naquele momento, sua mãe apareceu, fazendo-o pensar que seu sonho tinha se realizado. Mas a feliz ilusão rapidamente se desfez, e ele percebeu que estava realmente nas garras de um demônio. Enquanto isso, Dora estava tentando acordar Jay no mundo real, mas descobriu que sua alma estava presa em outro reino.
Ao mesmo tempo, Harlan estava lutando ferozmente contra o Destruidor, jogando-o como uma bola. Ele o socou alto em direção à lua. Então seguiu com uma enxurrada de socos antes de jogá-lo no chão. Imediatamente aparecendo na frente dele, Harlan convocou rajadas de energia e exigiu saber onde seu chefe estava escondido. Quando Hannah viu seu avô dominando sua batalha, ela ativou a Rosa Negra. O monstro árvore quase a esmagou, mas ela conseguiu escapar usando suas botas foguete. Nesse momento, uma criatura de olhos verdes sobrepujou e destruiu o monstro. Naquele momento, as roupas de Hannah estavam rasgadas e a planta colapsou de exaustão. No entanto, antes que Hannah pudesse se recuperar de seus ferimentos, uma nova garota apareceu pronta para matá-la. Num piscar de olhos, ela cortou a garganta de Hannah e a planta gritou. Ouvindo o grito, Harlan rapidamente lançou uma magia de cura nela, fechando o ferimento. No entanto, o Destruidor usou a distração de Harlan para atacar com um soco poderoso, mas Harlan congelou-o na parede. Então, outro Destruidor apareceu atrás de Harlan e lançou um corvo poderoso que atravessou-o. Isso permitiu que a garota má explodisse um buraco em sua cabeça, e a planta gritou em choque. No entanto, a memória de sua neta despertou todos os poderes de Harlan, transformando-o em um deus. Quando o Destruidor lançou uma explosão, o deus rebateu com uma explosão de energia própria, lançando-a profundamente na floresta. Apesar disso, o Destruidor se restaurou e o grupo cercou Harlan. Naquele momento, um cara novo chegou e o deus tentou esmagá-lo, mas ele convocou o Ceifador, que começou a absorver todo o espírito até que não restasse nada. O Ceifador então arrancou sua fonte de energia e sua alma deixou seu corpo quando o homem a destruiu. Uma das garotas se perguntou se Dora e a planta também deveriam ser aniquiladas, mas ele decidiu poupá-las. Quando uma grande energia os envolveu, eles desapareceram instantaneamente, deixando um buraco no local. No dia seguinte, enquanto esperavam Hannah recuperar a consciência, Dora ficou irritada, assombrada pelas memórias da derrota da noite anterior e se perguntando por que foram tão ineficazes contra os inimigos. Jay então explicou que os Destroyers eram mais fortes à noite, sugerindo que eles nunca tiveram uma chance real contra eles. No entanto, Dora achou isso irrelevante e começou a gritar por vingança. Jay conseguiu acalmá-la e revelou que tinha encontrado uma pista, um vídeo da luta de Harlan. Ele explicou que uma pessoa misteriosa havia transmitido toda a batalha usando câmeras de satélite. Ao investigar, ele descobriu que essa pessoa sabia tudo sobre invocadores, sugerindo que encontrá-la poderia lhes dar uma vantagem contra os Destruidores. Enquanto Dora ponderava como eles encontrariam essa pessoa, Jay revelou que ela estava tendo um evento de autógrafos. Algumas horas depois, enquanto estavam prontos para encontrá-la, ele instruiu a planta a cuidar de Hannah, prometendo voltar. Enquanto isso, em uma cidade distante, a garota misteriosa parou abruptamente um trem com seu dispositivo, destrancou as portas sozinha e usou sua magia para forçar a escada rolante a subir, surpreendendo todos ao redor. Ao chegar na cidade, ela mudou todas as telas públicas para exibir seu rosto, tornando-se uma celebridade instantânea. No evento, ela anunciou o início da sessão de autógrafos, embora ninguém realmente soubesse quem ela era. Miau, com visão aguçada, a avistou enquanto Jay se perguntava sobre seu potencial perigo. Ele sugeriu que as meninas mantivessem distância por agora, suspeitando que ela pudesse ser muito poderosa, e elas se prepararam para qualquer ação necessária. Enquanto isso, a garota estava exausta de esperar o dia todo, e percebeu que era completamente ineficaz para vender até mesmo uma única cópia de seu livro, que agora considerava inútil. Foi então que Jay apareceu diante dela, chamando entusiasticamente seu livro de a próxima série Crepúsculo. Ansioso para impressioná-la, ele decidiu comprar todos os livros dela, fazendo-a pensar que hoje era o melhor dia de sua vida. No entanto, ela já sabia quem ele era e perguntou o que ele queria. Jay revelou sua identidade, percebendo que o jogo tinha acabado. De repente, ela começou a chamar Dora e Miau, e eles ficaram intrigados sobre como ela os conhecia. Ela explicou que estava espionando eles e revelou que na noite anterior eles haviam sido atacados por 7 destruidores. Ela revelou que sua habilidade especial envolvia seu celular. Quando Dora decidiu dar uma olhada no aparelho, a garota os alertou que seu dispositivo sempre a avisava em momentos de perigo. Naquele momento começou a alertá-los e eles por pouco evitaram uma explosão. Enquanto Dora se perguntava quem havia lançado o ataque, o dispositivo sinalizou um perigo de alto nível se aproximando. A garota rapidamente informou que vários inimigos estavam se aproximando. Antes que percebessem, ela saiu correndo, e quando a alcançaram, ela confessou que era o alvo. No entanto, Jay sentiu que ela era importante para o grupo deles e declarou que não a abandonariam. Naquele momento, ela quase desviou de uma explosão e eles evitaram outra explosão. De repente, uma máquina estranha começou a voar em direção a eles. Então eles pularam de uma ponte e caíram dentro de um carro que acelerou imediatamente. Quando Jay ficou curioso sobre como o carro estava se movendo sozinho, a garota revelou que o estava controlando com seu dispositivo. Então, eles perceberam que as máquinas estavam voando mais perto, e a garota as identificou como destruidores. Naquele momento, começaram a atirar neles. Ela os tranquilizou que essas máquinas eram espíritos de baixa categoria, que não valiam a pena se preocupar. Ela mencionou que havia cortado o sinal sem fio deles para que não pudessem chamar por ajuda.
No entanto, as máquinas continuaram atirando e até acertaram um pneu, mas o carro conseguiu recuperar o controle. Percebendo que ninguém viria resgatá-los, Dora e Meow decidiram enfrentar a ameaça por conta própria. Quando Meow lançou um vento de garras na máquina, ela rapidamente desviou, mostrando que eram mais rápidos do que o esperado. Então, Dora decidiu lançar espadas espirituais, mas a máquina também as evitou. Justo então, a garota conseguiu eletrocutá-la, dando-lhes um breve momento de vitória. No entanto, a celebração durou pouco, pois outras máquinas começaram a se aproximar, as garotas lançaram mais ataques, mas as máquinas desviaram de todos e começaram a atirar no carro. Jay então os cobriu com um escudo para proteger contra as balas. As máquinas intensificaram seu ataque, dobrando sua munição e enfraquecendo o escudo com uma barragem de balas e mísseis. A garota inicialmente pensou que os mísseis haviam errado o alvo, mas Jay percebeu que eles estavam mirando na estrada em vez do carro. A ponte explodiu, e quando tentaram voar para o outro lado, o carro começou a descer. Dora rapidamente lançou suas asas de cristal, conseguindo pegar todos em um resgate dramático. No entanto, sua força logo diminuiu e eles despencaram no chão. Antes que pudessem se recuperar, as máquinas os cercaram e começaram a escanear seus rostos. Em um movimento desesperado, a garota ativou seu dispositivo, e de repente, o maior vilão da história, Truck-kun, veio em direção à máquina, golpeando-a com força suficiente para derrubá-la. Por um momento, parecia que eles poderiam ter uma chance de escapar para um mundo alternativo, mas a máquina rapidamente se reagrupou e disparou mísseis contra o caminhão, explodindo todos. O quê? Eu não acredito! Saindo do grupo para enfrentar a dura realidade de sua situação desesperadora. Tendo atingido seu limite, a garota ativou seu dispositivo, transformando-o em um controle de jogo e convertendo o caminhão em um robô de batalha. Ela assumiu confiantemente sua posição como piloto, e o robô avançou, absorvendo o fogo inimigo e derrubando rapidamente uma máquina no chão. Ela tentou celebrar sua vitória, mas foi rapidamente interrompida quando outra máquina atirou nela. Sem hesitar, ela revidou, destruindo-a e esmagando seu núcleo. A última máquina tentou fugir, mas ela a perseguiu agressivamente, desviando seus mísseis e, por fim, capturando e esmagando-a completamente. O grupo ficou impressionado com sua destreza, mas o triunfo durou pouco quando ela logo percebeu um vazamento de combustível no robô. Momentos depois, o robô explodiu, lançando-a para longe da cena. Quando o grupo a encontrou, ficaram surpresos ao descobrir que ela na verdade era um menino. Jay o reconheceu como o personagem estranho que havia encontrado enquanto procurava por Dora. Quando Dora examinou sua peruca, ela o dispensou como um psicopata imundo e nojento, e Meow disse-lhe francamente para ir para o inferno. Apesar das reações duras dos outros, Jay viu potencial nele e o convidou para se juntar ao grupo. No entanto, o garoto chamado Stan estava hesitante em se juntar ao que ele percebia como um grupo de idiotas feios. No dia seguinte, dentro da van de Stan, que ele revelou ser não apenas sua casa, mas também seu laboratório secreto, Stan compartilhou algumas informações cruciais com o grupo. Apesar de Dora ainda o considerar um psicopata inútil e repugnante, Jay estava curioso sobre como poderiam localizar os destruidores. Stan explicou que ele vinha monitorando flutuações na energia espiritual. Ele apontou os pontos verdes no monitor dele, que marcavam todos os espíritos invocados não despertados no último mês, e os pontos vermelhos que indicavam as atividades dos destruidores pela cidade. Quando Stan acelerou a linha do tempo na tela dele, o grupo pôde ver que os destruidores consistentemente superavam os espíritos invocados. Essa observação levou Jay a perceber que os destruidores estavam capturando os poderes dos invocadores. Stan então decidiu mostrar a eles uma imagem da mansão de Harlon na noite em que foram atacados. Enquanto Jay examinava a imagem e via todos os espíritos invocados, ele deduziu que a mansão devia estar armazenando-os. Isso, ele imaginou, explicava por que os destruidores atacaram a mansão, para roubar todos os espíritos lá dentro. Stan revelou outra descoberta. Sim, todos os espíritos invocados despertaram no mesmo dia. Quando Jay compartilhou que Dora foi convocada nesse mesmo dia, Stan ficou intrigado. Ele sugeriu que Dora poderia ser um tipo especial de espírito, e decidiu perguntar mais sobre sua verdadeira identidade, insinuando uma conexão ou propósito mais profundo por trás de sua presença. Enquanto Dora lutava com memórias que a aterrorizavam, Stan a incentivou a ficar quieta, prometendo que eles poderiam descobrir a verdade sobre o que realmente aconteceu na mansão. Chegando ao local, foram recebidos com as visuais marcantes de destruição. Stan ativou o modo de reconhecimento e uma luz se dispersou ao redor deles, escaneando toda a área. Durante a varredura, ele avistou o espírito da câmera da família e decidiu acessar sua memória na esperança de reconstruir a cena do crime. Após processar os dados, Stan apresentou um holograma e explicou que o primeiro destruidor era um invocador da Terra que havia descido de um portal para permanecer indetectável. Ele estava confiante de que um invocador dimensional havia aberto o portal para facilitar essa entrada secreta. Para o segundo ataque, ele revelou que o atacante era um invocador elemental especializado em armas de elemento fogo, que parecia quase imparável.
Quando ele mencionou o irmão de Meow, que ele identificou como Crow, um invocador de animais, Meow começou a suspeitar que ele poderia ter sido lavado cerebralmente. À medida que se aprofundavam, Stan revelou outro holograma, explicando que a mente de Jay havia sido sequestrada por outro homem durante os ataques. Para o sexto membro dos atacantes, ele explicou que ela era conhecida como Shadow devido à sua capacidade de atacar das sombras com seus poderes elementares. Revelando o último holograma, Stan revelou que Harlan foi morto por um homem capaz de absorver espíritos. Ao chegarem ao buraco aberto no local, Stan propôs que o verdadeiro motivo por trás do ataque estava enterrado profundamente no subsolo. Determinado, ele deslizou para dentro do buraco e os outros o seguiram. Observando a extensão da destruição, Jay especulou que o invocador dimensional envolvido deve ter sido incrivelmente poderoso para fazer metade do prédio desaparecer. Stan examinou a área mais adiante e revelou um enorme armazenamento abaixo deles, cheio de espíritos invocados. Ele compartilhou que a família de Hannah, conhecida como Os Observadores, havia coletado e selado milhares de espíritos invocados, trancando-os secretamente sob a mansão. Enquanto o holograma desaparecia, Stan informou ao grupo que o avô de Hannah havia sido o observador mais forte do mundo, e ele lamentou que agora provavelmente estivessem perdidos com seu falecimento. Foi então que Jay percebeu um fragmento entre os destroços que parecia diferente do resto. Quando Stan o escaneou, identificou-o como um pedaço de um dos inimigos deles e detectou uma partícula especial em sua superfície. Meow decidiu cheirar o aroma emanando do fragmento, e reconheceu-o como vindo de uma flor que ela já havia encontrado antes, a flor do equinócio. Então, Stan revelou que esta flor cresce na Floresta de Pedra, logo fora da cidade. Ele mencionou que algumas horas atrás, uma flutuação na energia espiritual foi detectada lá, sugerindo que um dos 7 destruidores pode estar atualmente nesse local. Meow especulou que o destruidor pode estar sozinho, o que poderia lhes dar a oportunidade de eliminá-lo. Dora expressou confiança em suas chances de vencer, mas sugeriu pragmaticamente que recuassem se a situação se voltasse contra eles. Sua estratégia fez sentido para todos, e todos concordaram em partir antes do nascer do sol para tentar pegar o destruidor de surpresa. E enquanto estava no carro, Stan decidiu perguntar a Jay sobre seu passado. Jay então compartilhou que quando tinha 5 anos, seus pais o negligenciaram, o que o levou a incendiar a casa deles. Ele sobreviveu comendo arroz que sobrava de latas de lixo. Quando Jay ficou triste, Dora tentou confortá-lo. Isso levou Meow a perguntar sobre o passado dela. Dora explicou que suas memórias eram confusas, mas ela se lembrava de vagar pelo mundo há 3 milhões de anos sem um lar. Ela também mencionou ter enxaquecas sempre que tentava se lembrar de mais coisas. Stan confirmou que sua história era verdadeira, porque ele a escaneou e descobriu que seu coração estava acorrentado, sugerindo que suas memórias estavam trancadas, não perdidas. Quando Jay se perguntou como quebrar as correntes, Stan disse que elas eram inquebráveis, até mesmo por deuses. Na manhã seguinte, eles chegaram à Floresta de Pedra, que Dora achou assustadora e se perguntou se deveriam voltar. No entanto, Jay queria enfrentar o inimigo, então voaram além das pedras e viram uma vila à frente. Enquanto caminhavam pela vila deserta, Stan mencionou que ela havia sido destruída há 10 anos e visitantes frequentemente desapareciam misteriosamente. Logo, encontraram um mar de rosas equinócio, confirmando que estavam no lugar certo. De repente, Meow os jogou no chão, avisando que havia alguém dentro de uma casa próxima. Nesse momento, um homem saiu e começou a jardinar. Stan examinou o rosto dele e Jay acalmou Dora, insistindo que descobrissem quem ele realmente era. Eles o observaram por horas, com Meow notando nenhum sinal de poder espiritual, embora o sinal fosse fraco. Continuaram observando enquanto o homem voltava para dentro. Enquanto continuavam a observar o homem, Meow percebeu que uma tempestade estava se aproximando. De repente, um rato emergiu do chão, assustando Dora e revelando sua presença para o homem. Percebendo que foram descobertos, Jay decidiu aproximar-se dele. O homem parecia surpreso por ter visitas, mencionando que não tinha nenhuma há anos. Jay tentou explicar que eram estudantes realizando trabalho de campo, mas quando o homem olhou ao redor com curiosidade para ver os outros, Jay percebeu que ele não podia ver Dora, confirmando que o homem não era um invocador. O homem gentilmente ofereceu chá a Jay, que Jay jogou fora, desconfiado das intenções do estranho. No entanto, o homem persistiu, voltando com refeições embaladas e até oferecendo lanches, embora Jay o impedisse de trazer mais. Jay então perguntou se o homem morava sozinho, ao que ele respondeu que estava sozinho há muitos anos e estava apenas feliz por ter companhia, mesmo que fosse o rosto feio de Jay. Quando o vento começou a agitar as flores, Jay perguntou se o homem as havia plantado ele mesmo. O homem compartilhou uma história comovente. O campo estava uma vez árido e incapaz de suportar qualquer vida vegetal. No entanto, uma menina tinha plantado sementes no chão persistentemente por muitos anos, esperando ver flores florescerem, embora nunca tenha visto os frutos do seu trabalho. Inspirado pela determinação dela, ele continuou o trabalho dela após seu falecimento. Dentro de alguns meses, ele ficou surpreso ao encontrar as flores crescendo sozinhas, eventualmente cobrindo toda a área. Enquanto isso, Meow percebeu que a tempestade havia chegado e os ventos crescentes começaram a chicotear ao redor deles. Enquanto se preparavam para buscar abrigo da tempestade, Jay notou que o homem havia caído em transe. O vento crescente começou a espalhar suas flores e a visão o enfureceu.
Dominado pela fúria, ele rasgou suas roupas e naquele instante, Stan o identificou como um dos destruidores. Ele gritou urgentemente para Jay agir e eliminar a ameaça. Antes que pudessem se aproximar dele, um raio atingiu o homem, enviando uma poderosa explosão que derrubou o grupo. Quando a energia o dominou, uma parede espessa se formou ao redor de seu corpo. Apesar de suas tentativas de pedir ajuda, sua transformação em um monstro impiedoso foi concluída. Quando a fumaça se dissipou, o grupo o reconheceu como o monstro que havia atacado a mansão. Imediatamente, ele avançou para atacar Jay, mas o escudo sagrado de Jay absorveu o impacto, fazendo-o cambalear. Então Meow interveio, chutando seu rosto e ativando seu vento de garra para arranhar suas costas. No entanto, ela rapidamente percebeu que sua pele era impenetrável, mais grossa do que uma parede. Ruthless então investiu contra ela, mas quando Jay e Dora atacaram por trás, suas armas se despedaçaram ao contato e suas marcas desapareceram. Percebendo que suas armas convencionais eram ineficazes, Dora decidiu invocar novos poderes para Jay enquanto pedia a Stan para fornecer cobertura. Apesar do perigo, Meow estava determinada a permanecer na luta. Ela habilmente se esquivou por baixo de Ruthless e arranhou suas costas antes de chutá-lo para longe. Mesmo enquanto continuava seu ataque, ela tranquilizou Jay de que sabia exatamente o que estava fazendo. No entanto, Ruthless conseguiu agarrar seu pé durante outro ataque, jogando-a no chão antes de chutá-la para longe. Stan correu em sua direção e a encontrou gravemente ferida do encontro. Quando Ruthless voltou sua atenção para Jay, Stan se levantou para o desafio, declarando que manteria o inimigo ocupado para ganhar algum tempo. Ele tentou acessar informações vitais sobre Ruthless, mas o destruidor rapidamente o afastou com um soco e tentou esmagá-lo no chão. Milagrosamente, Stan reapareceu atrás de Ruthless. Foi revelado que Stan estava usando um clone holográfico de sombra para distraí-lo. Ruthless freneticamente tentou atacar os hologramas, mas sem sucesso, enquanto uma dúzia de Stans o provocava, dizendo que ele iria para o inferno. Frustrado e irritado, Ruthless liberou um poderoso vento que quebrou o chão, afastando o verdadeiro Stan. Jay conseguiu alcançá-lo e rapidamente lançou um escudo protetor ao redor deles para se proteger dos detritos e pedras voadoras. Em meio ao caos, Jay notou algo alarmante sob o solo: esqueletos, insinuando um segredo sombrio enterrado sob eles. Enquanto Jay olhava fixamente para os esqueletos sob o chão, concluiu que Ruthless devia ter sido responsável pela aniquilação de toda a aldeia, e sentiu uma profunda convicção de que Ruthless merecia enfrentar a justiça. Naquele momento, Ruthless convocou pedras do chão e as lançou em direção ao grupo. Jay rapidamente lançou um escudo protetor ao redor deles para bloquear o ataque. Durante o caos, Dora se conectou com Jay, compartilhando sua energia e memórias com ele, bem como as técnicas de todas as armas que ela conhecia. Empoderado e pronto para a batalha, Jay avançou com vigor renovado. Ele brandiu sua lança prateada, arrancando o braço de Ruthless de seu corpo com um golpe poderoso. Sem hesitação, Jay continuou seu ataque, cortando Ruthless com uma espada que rasgava o céu e depois o derrubando com a lâmina inversa. Sob a direção de Stan, Jay mergulhou sua lâmina no núcleo de Ruthless e bloqueou um punho que se aproximava com o lado plano de sua lâmina, culminando e batendo Ruthless no chão com o martelo de Thor, rachando a armadura que protegia seu núcleo. Exausto e derrotado, Ruthless estava deitado no chão, implorando por sua vida. Ele revelou que seu nome era Modo e insistiu que precisava permanecer vivo para evitar que um espírito parasita escapasse, explicando que o núcleo embutido em seu coração era na verdade um selo destinado a contê-lo. Assim que Modu terminou de falar, o núcleo começou a rachar, sinalizando perigo iminente. Stan alertou os outros sobre uma forte flutuação de energia espiritual emanando do selo. De repente, uma espada com um grande espinho irrompeu do núcleo. Enquanto isso, longe em uma torre, o líder dos destruidores percebeu que a chama de Modu se apagou, um sinal de que ele havia perdido o controle. Percebendo a gravidade da situação, o líder ordenou que todos os Destroyers fossem convocados imediatamente. Em meio ao caos na montanha, o monstro interior dentro de Modu se revelou, tendo tomado completamente o controle. Stan informou sombriamente ao grupo que Modu estava morto, substituído por essa entidade monstruosa. O monstro liberou uma onda de energia terrível, fazendo espinhos saírem das rochas ao redor deles. O grupo conseguiu esquivar-se dessas pontas e decidiu contra-atacar. Jay lançou uma chuva de espadas no monstro enquanto Stan liberou uma rajada de energia. Meow, evocando suas presas de lobo, tentou morder o monstro, mas ele desapareceu instantaneamente. Em um contra-ataque rápido e brutal, o monstro reapareceu e perfurou Meow com uma estaca, fazendo-a cair em sua forma de gata. Enquanto Stan estava distraído pela queda de Meow, a besta de pedra desferiu um soco poderoso que o fez voar. Jay desviou de um soco do monstro e retaliou com seu martelo do Thor, mas em seu ataque contínuo, o martelo se despedaçou. Sem se deixar abater, Jay convocou uma dúzia de espadas e as lançou no rosto do monstro, mas ele permaneceu ileso. Recusando-se a desistir, Jay então emparelhou uma lança prateada e a arremessou diretamente no olho do monstro. Dora pensou que eles finalmente o haviam subjugado, mas o monstro apenas retirou a lança, quebrando-a diante dos seus olhos. Percebendo que o corpo do monstro era quase impenetrável, Jay pediu a Dora que concentrasse todos os seus poderes em um único golpe.
Dora liberou toda a sua energia enquanto Jay preparava uma grande espada, reputada por dividir qualquer coisa. Ele avançou contra o monstro com sua poderosa arma, mas o monstro bloqueou seu ataque, quebrando a espada. O monstro então atingiu Jay, lançando-o contra uma rocha. Quando Dora correu até Jay, tentando acordá-lo, ela descobriu que ele estava preso dentro da prisão espiritual dela. Tocando uma corrente, ela a dissolveu a tempo enquanto o monstro tentava acabar com Jay. Dora o protegeu com um escudo, que o monstro imediatamente começou a destruir. Pensando rapidamente, Dora lançou outro escudo, determinada a proteger Jay. Quando o monstro os confrontou, Jay, tocando o cristal de Dora, liberou toda a sua energia armazenada. O monstro, ao notar o cristal, foi subitamente bombardeado por 1000 espadas descendo do céu, prendendo-o no chão. Nesse momento, uma poderosa deusa com asas magníficas apareceu e invocou o julgamento do céu. Uma grande espada desceu do céu, atingindo o monstro com a força de uma explosão nuclear, esmagando-o completamente e drenando sua alma para os céus. Quando a poeira baixou e o céu clareou, Jay olhou para a deusa e pensou que ela era Dora. Quando Jay acordou novamente, ele descobriu que a intensa batalha havia terminado. Stan informou que todos conseguiram sobreviver ao desafio. Logo, eles encontraram o corpo de Moduo, confirmando que ele estava realmente morto. Enquanto pensavam no próximo passo, Stan expressou preocupação sobre como localizariam os destruidores restantes. Jay, mais certo das intenções do inimigo, sugeriu que os destruidores provavelmente os procurariam primeiro. Assim, decidiram deixar a área naquela noite. Quando eles partiram, os destroyers chegaram ao local e descobriram o corpo de Moduo. Hart, um dos destroyers, decidiu ler as memórias de Moduo para entender o que havia acontecido. Toda a sequência da batalha passou rapidamente diante dos olhos dele, dando-lhe uma imagem clara dos eventos que levaram à morte de Moduo. Depois de rever as memórias, Hart prestou suas últimas homenagens a Moduo e ficou determinado a vingar sua morte. Dentro da van de Stan, Dora estava tentando curar Jay porque ele estava inconsciente por perder muito sangue. Ao mesmo tempo, Stan notou que Miol estava com febre e esperava que os destruidores não os encontrassem. No entanto, o dispositivo deles detectou um enorme aumento de energia espiritual e um portal se abriu. Shadow apareceu e cortou a van ao meio com sua lâmina de sombra, colocando a vida de todos em perigo. Bem nesse momento, Crow surgiu de outro portal, enviando uma chama que rasgou seus corpos e destruiu a van, arremessando-os para longe. Antes que eles pudessem reagir, Flame apareceu e instantaneamente matou Stan e Miol. Quando Jay caiu no chão, ele percebeu que seus amigos estavam mortos. Quando todos os destruidores apareceram, Ra chamou-o de uma decepção inútil e disse-lhe para guardar suas últimas palavras para o diabo. De repente, Space lançou um feitiço que o despedaçou até que sua alma deixasse seu corpo. Quando ele acordou, encontrou-se em uma dimensão estranha, diante de um homem de manto que lhe disse que ele estava morto no mundo real, e preso na lacuna entre o espaço e o tempo. O homem também lhe disse que seus amigos foram todos mortos. Com raiva e se culpando por ser fraco demais, Jay quebrou o vidro em desespero. No entanto, o homem ofereceu a Jay 3 minutos para voltar ao passado, pedindo desculpas por negligenciá-lo quando criança. Quando ele se revelou, ele disse a Jay que o tinha perdoado por incendiar a casa deles e desejou que pudesse ter sido um pai melhor. Ele prometeu encontrá-lo na fornalha demoníaca. De repente, Jay acordou na van e Dora tentou curar seu ferimento, mas ele avisou a todos que os destruidores chegariam em breve. Minutos depois, Shadow emergiu do portal, lançou sua lâmina de sombra e partiu a van ao meio, mas percebeu que estava vazia. Foi uma armadilha e uma explosão aconteceu. Stan confirmou que a explosão foi um sucesso. Dora começou a elogiar Jay como um gênio, mas ele disse que a batalha deles ainda não tinha acabado e sugeriu que resgatassem Hannah imediatamente. Stan concordou e ativou o turbo para acelerar o carro. Eles rapidamente chegaram na casa dele, apenas para descobrir que Hannah havia desaparecido. Enquanto Dora se perguntava se havia sido capturada, Jay encontrou uma carta dela sugerindo que ela havia partido por conta própria. Quando saíram, Stan lhes disse que os navios destruidores estavam próximos e chamou o helicóptero da família de Hannah para a fuga. Dentro do helicóptero, Jay leu a carta e descobriu que Hannah estava indo para o Forno dos Demônios. Meal mencionou que ficava em uma ilha distante, um local sagrado para treinamento onde os que completam as provas se tornam invocadores plenos. A lenda diz que uma energia espiritual misteriosa na parte mais profunda do Forno dos Demônios pode conceder a capacidade de ver o passado e o futuro. No entanto, eles não tinham certeza da localização da ilha e se sentiam sem esperança de encontrá-la até que Jay notou coordenadas na carta. Stan percebeu que esses eram de fato a localização da fornalha demoníaca, então sem mais demora, eles se dirigiram para lá. Eles alcançaram a fronteira sobrenatural e enfrentaram uma grande tempestade. Stan explicou que a ilha estava escondida além da tempestade, e essa parte do oceano era chamada de Mar da Morte, porque todo avião que chegava a esse ponto desaparecia. Enquanto eles se aventuravam na tempestade, dúvidas sobre sua sobrevivência surgiam, mas Dora comentou sombriamente que seus fins inúteis provavelmente estavam próximos. De repente, eles passaram por uma luz e emergiram da tempestade, avistando a ilha à frente. No entanto, Jay sentiu uma presença misteriosa, e naquele instante, Shadow apareceu atrás dele e tentou matá-lo com sua lâmina de sombra.
Jay lançou seu escudo sagrado, que desviou a lâmina, fazendo o helicóptero explodir. Enquanto começavam a cair, Jay desviou de outro ataque. Stan rapidamente ativou seu controle de jogo e transformou os pedaços do helicóptero quebrado em um robô, salvando-os enquanto se preparavam para a batalha. Jay lançou seu canhão místico enquanto as garotas atacavam juntas, mas Shadow desapareceu nesse momento. Meow então os alertou sobre uma nova ameaça enquanto Flame começou a disparar contra eles. As garotas contra-atacaram, mas Flame desviou e continuou seu ataque até que o robô estivesse quase destruído. Nesse momento, Crow voou em direção a eles e Jay o atingiu com o canhão místico. Quando Crow explodiu, corvos flamejantes caíram no robô, fazendo-o cair em direção à ilha. Quando caiu, os destruidores apareceram na frente deles e parecia que estavam condenados. No entanto, uma garota chamada Bonnie chegou e colocou adesivos neles, declarando que violaram as regras da ilha. Este foi o último aviso deles. Quando Flame ameaçou eliminá-la, Bonnie disse com franqueza: "Isto não é sua casa." Ela lembrou a eles que estavam na fornalha dos demônios e que matar era permitido apenas dentro da arena. Shadow ficou irritado com o lembrete de Bonnie de que matar era permitido apenas dentro da arena e ameaçou aniquilá-la. No entanto, Har, que já havia participado na ilha, a impediu de causar problemas. Assim que os agressores decidiram partir, desapareceram instantaneamente e o grupo percebeu a sorte que tiveram em sobreviver. Bonnie os acolheu oficialmente na ilha e expressou sua esperança de vê-los na arena. Quando Jay tentou fazer uma pergunta, ela partiu instantaneamente, levando-os a correr atrás dela. Depois de algumas horas exaustivas, assim que se perguntavam se algum dia chegariam à cidade, um homem apareceu com um monstro feio e ofereceu-lhes uma carona. Ele se apresentou como Richard, um comerciante viajante. Com os outros cansados demais para falar, Jay aceitou sua oferta. Enquanto cavalgavam no monstro, Richard percebeu sua aparência desalinhada e perguntou por que pareciam indigentes sem teto. Dora explicou que estavam fugindo dos destruidores. Para tranquilizá-los, Richard compartilhou que a ilha era um refúgio seguro, onde ninguém poderia prejudicá-los. Ele contou sobre a história da ilha. Foi construído pelos antigos Shooters, longe do mundo, para garantir que as batalhas entre os observadores e os destruidores ocorressem apenas dentro da arena. Este arranjo havia mantido a paz na ilha após uma longa guerra entre as duas facções. Richard assegurou-lhes que estariam sempre seguros aqui. Ao entrarem na cidade, Richard os levou a um pub onde beberam uma garrafa de líquido verde. Inicialmente, Dora achou refrescante, mas todos logo perceberam que a bebida estava curando suas feridas. Richard explicou que era água medicinal de uma nascente subterrânea, realmente muito especial. Intrigados, o grupo pediu mais garrafas. No entanto, depois que terminaram, o proprietário apresentou-lhes uma conta impressionante de mais de $200 mil pela bebida. Devastado pelo valor, se preocupou com como eles poderiam pagar isso. Felizmente, Richard interviu para cobrir o custo para eles e sugeriu que poderiam reembolsá-lo mais tarde. Enquanto caminhavam pela cidade, Richard mencionou que era habitada principalmente por aqueles que haviam perdido na fornalha do demônio, revelando que todos eram invocadores. Sentindo um senso de camaradagem com os locais, eles então pararam em uma loja onde decidiram atualizar suas roupas. Richard generosamente ofereceu-se para pagar suas roupas novas, mas sussurrou secretamente ao vendedor para preparar uma armadilha para mais tarde naquela noite. Ao chegar à fornalha do demônio, o cenário parecia etéreo para Dora, quase como o céu. Eles começaram sua subida ao topo onde Bonnie já estava, cumprimentando todos os invocadores com entusiasmo, dando as boas-vindas ao que prometia ser um evento desafiador e emocionante. Enquanto Bonnie preparava os invocadores para o concurso que se aproximava, ela explicou que a inscrição exigia passar por uma das 4 portas. No entanto, o grupo enfrentou seu primeiro obstáculo imediatamente. Um robô na primeira porta exigiu uma taxa de inscrição de $2 milhões. Sufocado pelo valor, Sai desesperou-se com sua capacidade de pagar, mas Stan interveio, revelando que havia financiado sua taxa hackeando e transferindo dinheiro das contas bancárias de um cartel mexicano. De repente, um indivíduo presunçoso passou por eles, pagando sua taxa em dinheiro para acessar a primeira porta. Na segunda porta, a regra era diferente. Apenas meninas bonitas podiam entrar. Dora instantaneamente se transformou em uma linda gata e passou facilmente, enquanto Meow tentou seguir, mas foi duramente repreendida pelo guarda por sua aparência. A terceira porta testou a força física. Um homem arrogante tentou demonstrar seu poder batendo na madeira, mas foi superado quando Meow destruiu a barreira com a força de um urso, permitindo que ele avançasse. Finalmente, na quarta porta, Richard apareceu, casualmente ignorando o requisito de entrada. Intrigada, Sai perguntou como Richard conseguiu entrar tão facilmente. Richard explicou que sua reputação lhe deu um passe. Esta porta era reservada para celebridades. Quando Dora perguntou pelo que ele era famoso, Richard evasivamente escolheu não revelar que ele era na verdade um criminoso infame, conhecido e procurado globalmente como uma figura notória. Naquele momento, Bonnie apareceu diante deles e começou a explicar o layout da arena da fornalha demoníaca. Este lugar tem 100 andares, ela disse, e os primeiros 20 andares são basicamente o nível iniciante. Enquanto absorviam essa informação, um dos invocadores compartilhou que ele havia passado apenas do 5º andar, e outro admitiu ter passado por pouco do 3º.
Ao ouvir isso, Richard confessou que essa era sua quinta tentativa e que ele ficava preso eternamente no primeiro ponto de controle. Nunca havia passado do 9º andar. Essa revelação chocou a todos. Quando chegaram ao primeiro ponto de controle, Bonnie explicou que havia um ponto de controle a cada 10 andares e se falhassem no teste, teriam que começar tudo de novo. Pouco depois, chegaram a um hotel de luxo, onde Bonnie aconselhou-os a descansar antes da primeira rodada de eliminação. Então, tão rápido quanto ela apareceu, ela desapareceu. Atraído pelo cheiro de comida deliciosa do restaurante, Meow levou o grupo para comer. Mais tarde, enquanto relaxavam no banho, avistaram Hannah na televisão. Ela estava se saindo excepcionalmente bem na competição, já tinha alcançado o 11º andar e estava sendo considerada a estrela mais brilhante da competição. Ela capturou vários monstros com uma bola verde, o que impressionou o grupo. Motivado pelo sucesso de Hannah, Jay sugeriu que dessem o seu melhor na esperança de encontrá-la. No entanto, a noite tomou um rumo sinistro quando voltaram para seus quartos. O quarto de Jay se transformou em uma cela com espinhos saindo das paredes, e o quarto começou a se fechar. Em pânico, Jay tentou a porta, apenas para descobrir que estava trancada, e Dora descobriu que as janelas estavam seladas. Em uma tentativa de resgatá-los, Dora convocou suas facas para destruir a porta, mas elas se despedaçaram. Percebendo que a sala era uma armadilha planejada, Dora tentou usar uma série de armas, mas as paredes continuavam se fechando. Em um último momento desesperado, antes que as paredes pudessem esmagá-los, Jay sugeriu usar uma chave mestra. Milagrosamente, eles conseguiram destrancar a porta e escaparam por pouco, respirando aliviados após o encontro angustiante. Naquele momento, o grupo percebeu que cada sala era uma armadilha. Na pressa para encontrar Meow, eles viram uma barata verde e feia saindo do quarto dela. Quando Jay tentou esmagá-la, a barata se transformou de volta em Meow, que explicou que se transformar era a única maneira de ela escapar da armadilha. Ao mesmo tempo, outros invocadores começaram a surgir de seus quartos. Stan foi o último a não ser contabilizado, e quando tinta vermelha se espalhou por debaixo de sua porta, eles temeram o pior e se prepararam para prestar suas homenagens. De repente, Stan caiu do teto, tendo escapado pelos dutos de ventilação. Nesse instante, uma voz retumbou pelo sistema de som. Um palhaço feio declarou-se o chefe do primeiro andar. Imediatamente, o corredor explodiu em explosões. Jay e Dora escaparam por pouco das armadilhas, e Stan quase encontrou seu criador pela segunda vez naquela noite. Dora sugeriu uma retirada para o lobby, e eles correram em direção a ele. Mas o chão explodiu novamente, enviando um homem despencando para a lava abaixo. Jay gritou para os outros correrem enquanto o chão desabava sob eles. Stan começou a cair, mas Dora abriu suas asas e desceu para resgatá-lo. Enquanto ela fazia isso, outros invocadores se agarraram a ela, e Jay conseguiu salvar mais alguns. Durante o caos, alguns dos invocadores desabaram chorando por ajuda, enquanto outros evitavam habilmente mais armadilhas. Enquanto o grupo corria para o que esperavam ser a saída, a dúvida surgiu. Eles se perguntaram se essa suposta saída não era apenas mais uma armadilha, revelando a natureza traiçoeira e imprevisível da arena fornalha do demônio. A incerteza pairava enquanto se aproximavam da saída, cautelosos com o que poderia vir a seguir. No entanto, sem outras opções, Jay decidiu arrombar a porta. Para seu alívio, descobriram que ela realmente levava ao saguão. Ao entrarem, o chefe, que se apresentou como Ryle, os cumprimentou por passarem no primeiro teste. Apesar da atitude acolhedora de Ryle, os invocadores se sentiram incomodados com sua aparência e impulsivamente tentaram atacá-lo. No entanto, Ryle rapidamente demonstrou seu poder ao liberar uma poderosa energia que os algemou a pesos pesados, tornando-os completamente incapacitados. Com um estalar de dedos, Ryle fez um baú de tesouro aparecer diante de seus olhos, declarando-o sua recompensa por passarem o primeiro andar. Quando cada invocador abriu ansiosamente seus baús, suas fortunas variaram. Um homem encontrou seu baú cheio de ouro. Jay descobriu um anel de açafrão no dele, e Meow ficou emocionado ao encontrar um diamante bruto no valor de $1 milhão. No entanto, a sorte de Richard lhe trouxe um par de botas velhas e descombinadas. Dora insistiu para que Stan abrisse sua caixa, na esperança de algo especial. Mas para seu desespero, continha explosivos. Naquele momento, Ryle revelou que os explosivos eram de fato o verdadeiro presente por sobreviver ao andar e os ativou. Jay rapidamente lançou seu escudo sagrado, mas a explosão foi tão poderosa que destruiu o chão sob eles, fazendo-os cair em um abismo. Enquanto desciam, uma garota estranha apareceu diante deles, assustando-os a ponto de quase perderem a compostura. Para sua surpresa, era Bonnie, que revelou que sua entrada assustadora era apenas uma atuação. O grupo, frustrado e estressado, gritou com ela pelo susto. Impassível, Bonnie anunciou que ela era a chefe do segundo andar e que o próximo desafio era uma corrida. De repente, perceberam que estavam em uma enorme pista de corrida. Bonnie explicou as regras. Apenas os primeiros 15 competidores a completar 20 voltas se qualificariam para o terceiro andar. Além disso, ela informou que toda a corrida seria transmitida na televisão, adicionando mais uma camada de pressão ao desafio de alta intensidade. Enquanto eles se preparavam para a corrida, Mal declarou com confiança que ela definitivamente venceria. Mas Dora acreditava que tinha a vantagem. No entanto, rapidamente ficou evidente que os desafiantes recorrentes, que vieram equipados com seus próprios veículos, tornariam a vitória uma tarefa difícil.
A corrida começou com Bonnie disparando a pistola de partida. Mal imediatamente assumiu a liderança com sua velocidade de guepardo. Quando um esquilo ninja tentou ultrapassá-la, Meow percebeu que ele também era um invocador de animais. Logo depois, Dora e Jay se juntaram à frente, voando em direção à linha de chegada. Enquanto isso, um feiticeiro passou voando em uma vassoura de bruxa, seguido de perto por um mestre de venenos, com os outros competidores lutando para acompanhar. De repente, a atenção de Bonnie foi atraída para um famoso mangaka que parecia deslocado e perdendo tempo na corrida. Quando alguns corredores pediram seu autógrafo, ele rapidamente os dispensou e usou suas habilidades de desenho para aumentar sua velocidade, ultrapassando os competidores. Outro corredor o acusou de trapacear, mas Bonnie insultou o reclamante de forma desdenhosa. Em uma virada surpreendente, Stan passou por todos em um foguete roubado do exército, explicando sua velocidade incrível. À medida que a última volta se aproximava, Jay alertou os outros que os desafiantes repetidos estavam planejando eliminar a competição para garantir que eles fossem os últimos de pé. Naquele momento, um corredor chamado Deadeye mirou e disparou seu gatilho de calamidade, tirando vários corredores da disputa. Enquanto Deadeye se preparava para mirar em outro corredor, Dora tentou desviar de seus 6 tiros destruidor, mas as balas se curvaram em sua direção. Percebendo que não podiam escapar, eles avançaram em direção ao olho morto, forçando-o a absorver suas próprias balas. Nesse momento, o mestre do veneno liberou uma névoa tóxica, desorientando os corredores e fazendo um quase cair no abismo. Meow, em uma tentativa desesperada de salvar os corredores, transformou-se em sua forma de cobra venenosa e atacou o mestre do veneno, que permaneceu inalterado e declarou arrogantemente ser o herdeiro. De repente, o ninja esquilo apareceu, desencadeando um poderoso tornado que começou a absorver o mestre do veneno como poeira, mudando o rumo da corrida caótica. Em meio ao caos da corrida, outro concorrente enlouquecido empunhando espadas começou a golpear os outros competidores indiscriminadamente, tentando cortá-los como se fossem meros repolhos. 2 corredores aterrorizados imploraram por suas vidas, mas o espadachim ameaçador os considerou melhores mortos e se moveu para atacar. Em uma tentativa desesperada de salvá-los, Stan direcionou seu foguete para o espadachim, mas o atacante habilmente cortou o foguete em pedaços, fazendo-o cair. Quando o espadachim estava prestes a dar um golpe fatal em Stan, o herói artista de mangá interveio, bloqueando o ataque. Ele começou a recitar uma palestra sobre a vida e a amizade, que surpreendentemente se transformou em feitiços poderosos que atingiram o espadachim repetidamente. Aproveitando isso, o herói lançou um feitiço eletrizante no agressor, que, em sua agonia, liberou sua tinta. Usando essa tinta, o herói criou um feitiço com um corte de tinta que acabou despedaçando o espadachim. O grupo suspirou aliviado, grato por ver Stan ileso. Naquele momento, Bonnie anunciou que apenas 15 corredores permaneciam. Ela declarou que todos avançariam para o 3º andar assim que cruzassem a linha de chegada. Enquanto isso, na base dos Destroyers, Flame e Shadow se engajaram em um duelo feroz para estabelecer supremacia. Enquanto eles lutavam, Flame desviou por pouco dos ataques de Shadow, revidando com balas. Shadow, usando sua habilidade de se fundir com o solo, reaparecia de forma imprevisível, tornando a batalha intensa e equilibrada. Assim que Shadow convocou clones para sobrecarregar Flame, esta rapidamente os aniquilou com tiros rápidos. Shadow tentou um ataque surpresa, mas Flame continuou seu ataque, forçando Shadow a recuar. Em uma escalada dramática, Flame convocou várias armas, disparando-as simultaneamente. Shadow, indomável, conjurou um escudo para bloquear o ataque. O espetáculo chamou a atenção de Space, que gritou para que eles parassem a luta. Ao pararem, Flame expressou sua frustração e desejo de atacar a fornalha do demônio. Ela expressou uma determinação feroz de eliminar todos os concorrentes, especificamente mirando Jay. No entanto, Space revelou uma tentativa recente de penetrar na fornalha Demon pouco depois de saírem da ilha. Ela explicou que nem conseguiu se teletransportar para dentro antes de ser expulsa pelas medidas de segurança, sugerindo que as paredes da fornalha devem ter tido uma barreira invisível. Em um momento de leve frustração, Space mencionou que tudo o que conseguiu foi uma televisão inútil. Com um estalar de dedos, a televisão surgiu do chão. Ao ligá-la, eles viram Bonnie na tela. Bonnie estava fornecendo destaques do concurso. A transmissão revelou que Meow venceu a corrida, ficando em primeiro lugar com Sai logo atrás em segundo lugar. O 3º andar apresentava um concurso de culinária onde Sai triunfou com seu ramen de carne, impressionando até mesmo o juiz, que não resistiu a devorar seu prato. Enquanto isso, Meow conseguiu impressionar com seu prato à base de frutas, e Stan inovou ao criar um robô que servia sorvete. O 4º andar abrigou um concurso de karaokê, onde a performance de uma estrela do rock metal foi tão avassaladora que quase derrubou o público pelo barulho puro. Flame, ficando impaciente com o andamento dos eventos, atirou na TV de frustração e começou a ponderar como eles poderiam infiltrar o forno do demônio. Foi então que Hart chegou e Dream sugeriu que as garotas visitassem a ilha por alguns dias, alegando que o ar lhes faria bem.
Concordando, Hart revelou um monstro poderoso, sugerindo que o levassem como companheiro. Apesar da aparência formidável da criatura, que assustou até as meninas, Hart insistiu que era seu presente para Sai, insinuando ominosamente que fazia parte de um plano para finalmente matá-lo e a todos os seus amigos. Enquanto isso, Bunny continuou seu papel supervisionando o concurso. Ela se encontrou com os anciãos e relatou que dos 92 participantes que se inscreveram para os testes, apenas 15 conseguiram chegar ao 5º andar. Graças ao uso de seus poderes, Bunny conseguiu reunir milhares de unidades de energia espiritual. Usando essa energia, ela se teletransportou 100 andares para baixo dentro da fornalha demoníaca, chegando a uma porta que levava à deusa acorrentada, Pandora, a fonte de energia para todas as armadilhas e desafios dentro da fornalha. Pandora estava adormecida há muito tempo, e Bonnie, esperando despertá-la, injetou toda a energia espiritual coletada nela. E é aí que o anime de hoje termina. Deixe-me saber nos comentários se você quer mais animes assim, confira os outros animes do canal e te vejo no próximo.